graça, Deus vai derramar a sua graça, Deus vai derramar algo especial sobre as nossas vidas. Eu quero chamar aqui a pastora Ana. Glória a Deus, a pastora Ana vai estar sendo um canal de Deus para as nossas vidas. Eu quero chamar a minha esposa aqui, que vai estar orando pela pastora Ana, vai estar liberando uma palavra sobre ela agora, liberando autoridade para que ela possa ministrar as nossas vidas para a glória do nome do nosso Pai poderoso. Pastora Márcia, ore pela pastora Amém. Ana. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida da Sim, tua ó filha, por ela se fazer disponível como Pai, um aqui vaso está, nas mãos do oleiro, Sim, ó como um Pai. vaso derramado diante de ti, Sim, o ó vaso de alabastro que foi quebrado diante de ti. A Ana quebra hoje diante do Senhor e se dispõe a derramar o que há de melhor nela, assim seja, diante dos teus filhos, Sim, diante ó do Pai. teu trono. E por isso nós pedimos, Pai, enche mesmo a tua filha de mais meu graça, Pai, que assim de seja. mais unção, e que as palavras, Pai, que vier dos lábios da tua filha, Sim, nós ó possamos Pai. receber como vem dos teus lábios, Sim, ó pura, viva e eficaz para o nosso coração, Sim, para a ó nossa Deus. alma e todo o nosso ser integral. Nós a liberamos, Pai, como igreja de Cristo na terra. Nós declaramos sobre ela governo, autoridade e domínio Que assim sobre seja. a palavra, para que ela possa ministrar a nossa vida, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Pastora Ana. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Boa noite, povo santo. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele me dá de pisar nesses átrios santos para poder pregar o seu santo evangelho. Agradeço ao pastor Alex, à pastora Márcia, pelo extremo carinho e toda a equipe da Clínica da Alma, toda a equipe da Clínica Jardim de Deus, a equipe poderosa da Clínica Jardim de Deus, poderosa em Cristo. Muito obrigada a todos pela intercessão, pela oração. Bom, vamos à palavra, não é verdade? Eu já recebi a oração e gostaria de iniciar esse momento de reflexão da palavra, orando juntamente com os irmãos, amém? Então, você que está aí prontinho para receber a palavra de Deus, continue nesse espírito de oração e adoração, para que nós possamos ouvir o Senhor falar. Senhor Jesus Cristo, Deus de graça e misericórdia, estamos aqui porque queremos te ouvir, estamos aqui porque queremos te receber, estamos aqui porque queremos mais de ti. Já recebemos muito, mas queremos mais. Então, nesta hora, Senhor, por favor, fale conosco. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, aquilo que nós fizemos ao longo do dia que porventura te desagradou. Nos perdoa neste momento. Limpa-nos no teu sangue, Senhor. E vem nesta hora, meu Deus, fazer com que o nosso coração seja boa terra, que vai receber a tua santa semente e que vai proporcionar um crescimento abundante a esta semente. Em nome de Jesus. Eu particularmente te peço que neste momento cesse de falar a carne e o sangue, para que apenas a voz do Espírito de Deus ecoe nos 4 cantos deste lugar. Assim eu oro e assim eu te agradeço em nome de Jesus. E a igreja concorda comigo dizendo: amém. Glória a Deus, povo ligado, povo santo. Amém. 6º dia da campanha, revestimento de poder. E todos nós, para sermos revestidos do poder de Deus, precisamos, obviamente, do próprio Deus. Porque todos nós recebemos promessas santas do Senhor para realizar as grandes obras que Ele tem na nossa vida. Amém, queridos? Quantos aqui acreditam que Deus tem um grande propósito na sua vida? Levante a sua mão. Quantos já ouviram isso? E quantos já receberam isso como promessa? Eu sei que Deus tem uma grande obra na minha vida. Diga aí. Amém. Você tem consciência de que essa obra é grande, não é verdade? Você tem consciência de que essa obra é algo espetacular da parte de Deus. Mas para realizar uma grande obra, nós não podemos ter só consciência de que a obra é grande. Para que a gente entenda do que eu estou falando neste momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículos 24 ao 26. Deus quer tratar nesta noite conosco sobre as implicações de uma grande obra. Quais são as implicações de uma grande obra? Todos nós sabemos que Deus tem uma obra grande na nossa vida. Precisamos do poder de Deus para isso. E quais são as implicações de termos recebido um chamado tão grande da parte do nosso Deus? Vá lá, Êxodo,
capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 24 até o 26, assim diz a palavra de Deus. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Quem quis matar? O Senhor. A quem? Moisés. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém, queridos? Amém? Quais são as implicações de uma grande obra? Nós estamos falando aqui de Moisés. Ele estava a caminho da maior obra de sua vida. A palavra de Deus diz, como você já conhece a história, que Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Obra grande, através da qual Deus iria derramar muito poder sobre a vida do povo de Israel. Obra espetacular, obra tremenda, obra imensurável. E Moisés foi chamado para essa obra. E para que nós possamos relembrar um pouquinho a história, você sabe que Moisés foi um homem que foi predestinado por Deus, para que ele pudesse assumir a função de libertador de Israel, para um povo que estava passando aproximadamente 430 anos de escravidão no Egito. E aí de repente Deus chama Moisés. Já a essa altura do campeonato, Moisés não era mais o príncipe do Egito, ele já estava vivendo na terra de Midian, já tinha fugido do Egito, vivia na terra de Midian, já tinha se casado, e de repente ele já tinha encontrado Deus no meio da sarça ardente. Deus já havia falado com ele, Deus já havia feito uma série de promessas, Deus havia se encontrado com ele de uma maneira muito forte, e depois que Deus fez a série de promessas e revelou para ele que ele seria o libertador de Israel, a palavra de Deus diz que esse mesmo Deus que chamou Moisés, agora era o Deus que estava no caminho de Moisés, tentando matá-lo. Como assim? Por quê? Para que a gente entenda o porquê disso, a gente precisa entender quem era Moisés. A palavra de Deus nos mostra que Moisés nasceu no Egito, numa época em que Faraó determinou a matança dos meninos. Porque, como explica a Bíblia, no começo, nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, a Bíblia nos mostra que Moisés nasceu naquela época em que Faraó determinou às parteiras que elas não permitissem que qualquer menino que nascesse das mulheres hebreias tivessem vida, mas que eles fossem atirados no rio, que eles tivessem a sua vida ceifada, já logo depois de ter nascido. A palavra de Deus nos diz que Sifrá e Puá, as parteiras que tiveram esse contato com Faraó, tiveram temor do Senhor. E elas assim não quiseram dar cabo à vida dos meninos hebreus. Diz a palavra de Deus que Faraó as chamou, elas deram uma justificativa e assim Deus as abençoou, porque elas tiveram temor do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés nasceu nessa época. A Bíblia diz que Joquebede, mãe de Moisés, e Anrão, pai, eles tiveram uma certa, receberam da parte de Deus aquela criança, e eles tiveram o cuidado de esconder aquela criança por 3 meses na sua casa. Mas havia uma ordem de Faraó, para que toda criança que não fosse morta, e que fosse do sexo masculino, fosse morta junto com a sua família, se a sua família o escondesse. Essa é a parte que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala. Mas tem uma outra história, narrada por um historiador chamado Flávio Josefo, que viveu por volta do ano 100, mais ou menos, depois de Cristo. Essa história narrada por ele, ela vem preenchendo algumas lacunas que nós precisamos preencher para que nós possamos entender o perfil do caráter de Moisés. Esse historiador vai nos dizer que Moisés, ele teve o seu nascimento predestinado dentro da corte egípcia. Os egípcios já vinham com muito medo, porque os hebreus se multiplicaram muito na terra do Egito, como diz a palavra de Deus. E Josefo vai afirmar que um dia, um sacerdote da corte egípcia vaticinou o nascimento de um menino, que nasceria entre o povo judeu.
Esse menino seria grande em obras, e ele traria, conforme afirma Flávio Josefo, grande destruição e ruína aos egípcios. Então, nesse contexto, Amrão, pai de Moisés, engravida Joquebede. E diz a palavra de Deus que Joquebede concebe Moisés. Mas Flávio Josefo vai afirmar que antes dela engravidar, ou estando ela grávida, Amrão recebeu a revelação de Deus. E ele teve a consciência de que grande obra viria sobre a vida do povo judeu através daquela criança que a esposa dele estava carregando no ventre. A palavra de Deus então diz que assim eles tomaram conta de Moisés e o guardaram dentro de casa até o 3º mês. Mas não podendo mais escondê-los, o casal pegou um cesto, uma espécie de berço, betumou o cesto para que o cesto não afundasse na água, colocou a criança naquele cesto e o entregou às mãos de Deus. A palavra diz, como você já sabe, que o berço betumado, flutuando sobre o rio Nilo, foi parar aos pés da filha de Faraó. A Bíblia também vai nos dizer que a irmã de Moisés, Miriam, ela chama, na hora que ela percebe, ela vinha acompanhando as margens do Nilo, e na hora que ela percebe que o seu irmão Moisés acabou por parar nas mãos da filha de Faraó, ela sugere à filha de Faraó, não à toa, mas Flávio Josefo vai complementar, e dessa fonte nós vamos beber muito aqui nesta noite hoje. Flávio Josefo vai complementar que a filha de Faraó, quando recebe Moisés nos braços, ela tenta chamar algumas amas egípcias para amamentar o menino, mas o menino rejeita. E segundo Josefo, a filha de Faraó encontra-se com Miriam, e Miriam diz, olha, não adianta dar esse menino para mamar numa mulher egípcia, porque certamente ele é filho das hebreias. Tu queres que eu vá chamar para ti uma mulher hebreia, para que ela te sirva de ama do menino? A filha de Faraó consente, e aí a Bíblia nos diz que Miriam vai chamar a própria mãe de Moisés, a sua própria mãe. Joquebede, então, cria Moisés na sua primeira infância. Josefo vai afirmar que Moisés foi criado até os 3 anos de idade. E que ele era dono, aí eu não sei se Josefo já está muito torcedor de time de futebol. Ele era dono de uma beleza extraordinária. Ele andava na rua, Joquebede andava na rua com Moisés, e as pessoas paravam para contemplar, atônitas, a beleza daquele menino, diz o historiador. As pessoas paravam para ficar, mesmo os mais austeros, afirma Josefo, mesmo os mais duros de coração, paravam e ficavam encantados com a beleza daquela criança. Quando o menino fez 3 anos, afirma o historiador, a sua mãe, Joquebede, o entregou de volta para a filha de Faraó. E aconteceu um fato curioso. A filha de Faraó, sabendo que Faraó não tinha filhos, homens, ela levou para Faraó o menino aos 3 anos de idade. Diz a história, não a bíblica. Ela levou o menino aos 3 anos de idade para apresentá-lo a Faraó. Faraó o recebeu no seu colo, no seu trono. Ele tirou o diadema, ele tirou a coroa da própria cabeça. E como quem quisesse brincar com a criança, Moisés, ele colocou a coroa sobre a cabeça da criança. Moisés, que teve o seu nascimento vaticinado por um sacerdote egípcio, ele pega aquela coroa de Faraó, atira no chão e pisa nela. Na mesma hora, diz o historiador, os sacerdotes ficaram alvoroçados. Como pode? Esse é o menino hebreu que nós vaticinamos, que nós previmos que vai trazer ruína para o Egito. Mata ele agora. A filha de Faraó não permitiu. Levou o menino e escondeu ele. Faraó, impedido por Deus de fazer mal à criança, não conseguiu matá-lo. Conforme a história, não conseguiu matá-lo. E assim Moisés cresceu no Egito, príncipe do Egito. Mas Moisés era um príncipe meio rejeitado na corte egípcia, porque por isso é que dá para entender, por isso é que dá para ligar agora os pontos. Quando ele vai visitar os seus irmãos, e quando ele anda, e quando ele percebe que existe ali um soldado egípcio maltratando e açoitando com violência um varão hebreu, ele mata o varão hebreu. Ele mata o varão egípcio. E a Bíblia diz que ele causa um tremendo alvoroço no reino contra ele por causa disso. Só que Moisés já tinha construído uma grande história no Egito até então. Essa mesma história também vai nos dizer que Moisés, ele foi crescendo.
sendo inspiração para muitos hebreus, mas sendo perseguido no meio da corte egípcia. Porque desde sempre, todos sabiam no meio da corte egípcia que Moisés seria um dia um grande homem. Moisés se apropriou daquela palavra. Um dia, diz a história de Joséfo, houve uma grande guerra entre o Egito e a Etiópia. A Etiópia devastou o campo de batalha e quase dizimou com os soldados egípcios. Eles foram avançando tanto que eles chegaram até uma cidade chamada Mênfis, que era estratégica no campo de batalha. Então eles chegaram até ali e começaram a sentir que eles se sairiam vitoriosos daquela guerra, os etíopes. Os egípcios não tinham mais a quem recorrer. E diz a história de Joséfo que os mesmos sacerdotes que serviam a Faraó, eles foram consultar o seu oráculo e Deus falou através do oráculo que eles consultaram: olha, só tem um homem que pode livrar o Egito dessa situação, e esse homem é um hebreu que vocês conhecem. Diz essa mesma história que Faraó imediatamente mandou chamar Moisés. A filha de Faraó disse: eu libero ele, você vai fazer dele general, mas você não vai tocar num fio de cabelo dele. E assim Moisés foi chamado, conforme a história, eu preciso enfatizar isso, para que ele fosse o grande general, para ver se ele conseguiria dar livramento para aquela situação que estava quase arruinando o Egito. E ele foi constituído general. E ele traçou uma estratégia brilhante para que ele pudesse dar vitória para aquele povo naquela oportunidade. Ao invés de contornar o rio Nilo para que ele pudesse bater de frente com os soldados da Etiópia, ele resolveu, diz a história, ele resolveu passar pelo meio do deserto para pegar os etíopes de surpresa. E ele bolou uma estratégia fantástica. Ele conseguiu pegar algumas aves chamadas ibis, para que essas aves servissem como uma espécie de atrativo para algumas serpentes que caminhavam no meio desse deserto. Por isso que soldado nenhum ia por lá. Essa história vai nos afirmar que Moisés assim procedeu. E ele conseguiu avançar, e ele conseguiu pegar os etíopes de surpresa, e ele conseguiu chegar lá do outro lado, ele conseguiu vencer o exército etíope, ele conseguiu avançar, ele conseguiu ir até a cidade dos etíopes, até o ponto da filha do rei da Etiópia dizer: esse homem é demais, eu quero me casar com ele. Esse homem é fantástico, a gente estava com a guerra na mão, e de repente ele vem e vira o jogo, eu quero ele para mim. Ela propôs casamento para ele. Moisés, como nessa época os casamentos tinham uma espécie de negociata nesse sentido, Moisés disse: tudo bem, caso, mas me entrega a cidade. Diz a história que Moisés casou com ela. Essa, dizem alguns pesquisadores, é provavelmente aquela esposa de quem Miriam tem ciúmes lá na frente, lá em Números, no capítulo 12. Não se tem certeza disso, mas pode ser ela. A palavra de Deus nos mostra que Moisés já tinha uma grande história no Egito. Joséfo complementa que Moisés fez grandes coisas no Egito. Ele tinha consciência do valor dele, até o dia, como eu disse aqui agora há pouco, de ele assassinar um varão egípcio. Eu sempre me perguntei, por que Moisés teve que sair correndo? Se ele era príncipe do Egito, se ele fosse estimado no Egito mesmo e respeitado como príncipe do Egito, ele não teria que sair correndo. Matei um soldadinho, eu sou príncipe, matei. Ah, como foi que você matou? Oh, meu facão caiu sem querer no pescoço dele. Matei, caiu sem querer. Se ele fosse estimado, na hora o faraó teria dito: ah, não tem problema, o facão do menino caiu no pescoço do soldado. Mas não. Na hora que descobriram o negócio, Moisés teve que sair correndo. Porque Moisés cresceu nesse estado de tensão. Mata ele ou não mata? Porque ele é um grande homem. E um dia, se ele crescer demais, ele vai trazer problema para a gente aqui, do lado egípcio. Moisés cresceu nesse estado de tensão. Quando ele mata o egípcio, é a desculpa suficiente para Faraó querer cortar a cabeça dele fora. E ele foge para o deserto de Midian. Moisés, como nós estamos entendendo, conforme a história de José e conforme o que a Bíblia nos diz, sempre teve consciência de que ele era um grande homem. Sempre teve consciência de que a vida dele era para trazer a realização de uma grande obra de Deus para esta terra. Mas se nós analisarmos bem quem era Moisés, a gente vai perceber que Moisés tinha consciência da grande obra de Deus, mas ele não tinha consciência da aliança que ele precisava manter com Deus. Se não vejamos, a palavra nos diz, quando ele foge da terra do Egito e vai parar
na terra de Midian. A Bíblia nos diz, no capítulo 2 do livro de Êxodo, que ele se encontra com as filhas de Jetro, aquele que viria a ser seu sogro. E as filhas de Jetro recebem um grande livramento da parte de Moisés. A palavra de Deus diz que as filhas de Jetro chegam mais cedo em casa, porque elas haviam saído de casa, eram pastoras, haviam saído de casa para abeberar o rebanho, diz a palavra de Deus, para dar água ao rebanho do pai delas. A Bíblia diz que geralmente elas tinham uma certa dificuldade, porque os homens, os pastores, quando viam que elas tinham conseguido tirar a água do poço, chegavam lá e tomavam a água delas. Por isso, nós conseguimos entender que Jetro se espanta quando elas chegam mais cedo em casa, porque Moisés vai defendê-las e vai dar água para elas e vai enxotar os pastores que estavam maltratando elas. Assim elas chegam mais cedo em casa. Jetro se surpreende. E a palavra de Deus diz que Jetro diz: ué, vocês já chegaram? Uai, vocês já chegaram? Tão cedo? A Bíblia fala que elas falam para o pai delas. Ah, tinha um moço. Quem? Um varão egípcio. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 7, no versículo 25, quando Estevão está fazendo a sua defesa diante do Sinédrio, que o acusa. A palavra de Deus diz que Estevão menciona acerca de Moisés, e Moisés foi criado em toda a ciência e em toda a sabedoria dos egípcios, e ele era poderoso na obra dos egípcios. Nós com isso conseguimos compreender que Moisés era esse homem. Ele tinha consciência da obra que Deus tinha na vida dele, mas ele não tinha consciência da aliança que Deus tinha com ele. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha nascido para defender o povo hebreu. Ele sabia que ele precisava. Diz a palavra de Deus, alguns versículos depois, lá em Atos, no capítulo 7, ainda nesse capítulo, depois do versículo 25, a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, ele tinha no coração dele a ideia de que o povo de Deus saberia que através da posição dele, Deus daria livramento daquela situação de escravidão. Então Moisés era um cara extremamente consciente da sua missão, era extremamente consciente da grande obra e do grande poder de Deus que se manifestaria na vida dele. Mas ele não tinha consciência da aliança, porque ele sabia que ele tinha uma grande obra de Deus, mas ele vivia culturalmente como um egípcio. As meninas, as filhas de Jetro, quando recebem o livramento que Moisés proporciona para elas, elas reconhecem ele como um egípcio. Estevão afirma que ele foi criado na corte dos egípcios, retendo toda a ciência e todo o conhecimento dos egípcios. Era um homem que tinha consciência da obra de Deus, tinha consciência do poder que Deus executaria através da vida dele, mas não tinha consciência da aliança. Por quê? Porque quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, agora nós vamos entender que o mesmo Deus que se revela para Moisés, que chama ele, conforme diz o capítulo 3 de Êxodo, chama, mostra poder, mostra a serpente, mostra o bastão, mostra o cajado que se transforma em serpente. A palavra de Deus diz que o poder de Deus foi algo tão sobrenatural que Moisés fugia da serpente. E de repente Deus vira para ele e diz: agora pega de novo pela cauda da serpente. Moisés vai lá, pega pela cauda, e aquela serpente se transforma novamente num cajado. Deus dá toda a revelação do que vai acontecer no Egito. Deus revela para Moisés: Moisés, eu vou te usar, vou derramar poder. Eu sei que Faraó não vai deixar vocês irem, mas você vai fazer isso, você vai ser instrumento para que eu possa disseminar as minhas 10 pragas no Egito. O rio vai se converter em sangue, eu vou derramar poder através da sua vida. E Moisés a princípio resiste, depois Deus o convence, e ele admite que aquela grande obra e aquele grande poder que seria derramado no Egito seria através da vida dele, para que ele fosse um instrumento de libertação na vida do povo de Israel. Mas há um problema. De repente Moisés, todo feliz, bota a mala na costa, bota a mochila na costa, chama Jetro e diz: Jetro, partiu Egito, vou salvar no nome do Senhor o povo de Israel que está lá escravizado. Jetro concorda, ele sai correndo com a sua família. E a palavra de Deus diz que esse mesmo Deus que até agora derramou poder e mostrou poder para a vida de Moisés, agora é o Deus que está querendo matar ele no meio de uma estalagem. Tem coerência isso? E por acaso Deus é incoerente? Por quê? Por causa de um detalhe: circuncisão. O mesmo Deus que chamou Moisés,
que mostrou poder na vida de Moisés, agora era o Deus que estava querendo matar Moisés no meio de uma estalagem. E a palavra de Deus diz, como nós já lemos aqui nesta noite, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora, sabendo do que se tratava, ela toma uma pedra aguda para circuncidar o seu filho. Moisés cresceu com a consciência que ele tinha uma grande obra para realizar no nome do Senhor. Tinha tanta consciência que essa pedra aguda que era separada para fazer a circuncisão não era uma pedra qualquer, era um instrumento cortante que já era consagrado a Deus. Ele tinha um instrumento na casa dele, ele tinha o objeto que fazia a circuncisão na casa dele, no meio dos utensílios dele, mas ele não praticava aquilo no meio da família dele. E Deus de repente encontra ele e quer matá-lo. E Zípora percebe o porquê disso e diz: certamente tu és para mim um esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Melhor dizendo, da falta dela. Até então, Moisés sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus tinha poder para derramar na vida dele, mas ele não cumpria a aliança dentro da casa dele. Criado por Joquebede, na sua primeira infância, certamente ele foi circuncidado, mas ele não fez isso em relação à sua família. Ele não primou pela preservação da aliança em relação à sua casa, em relação ao seu primeiro ministério. E por isso Deus o quis matar. E o que era a circuncisão? A circuncisão vai surgir como um sinal da aliança que Deus constituiu consigo próprio e com o homem. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz: olha, eu porei inimizade entre ti e a serpente, mas tu lhe ferirás a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Aí surge a aliança de Deus com o homem, a nova aliança. A nova aliança, a aliança baseada na salvação do Senhor, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. De repente essa aliança ela vai se traduzir lá na frente, no livro de Gênesis, no capítulo 15, a partir do capítulo 17, na circuncisão. Quando Deus se encontra com Abraão e diz: Abraão, eu resolvi fazer de ti um homem fértil. Onde tu pisares, tu vais multiplicar. Para que esse sinal de multiplicação esteja sobre ti e para que a tua terra seja fértil, eu quero que você faça o seguinte, meu filho, você vai ter que se circuncidar. Eu acho que é algo parecido com a operação de fimose. Todo macho nascido na tua casa tem que cortar a carne do prepúcio. E você vai ser o primeiro, lindinho, com 99 anos, sem anestesia, vai circuncidar. E Abraão, sim senhor. E Abraão corta. E dói, mas ele se submete à aliança. E essa era a aliança que o povo de Deus tinha com o Senhor, para se mostrar um povo separado e consagrado ao Senhor. E eu estou aqui nesta noite para dizer a cada um dos que estão aqui, que não adianta nós termos consciência da grande obra que Deus tem nas nossas vidas, se nós não tivermos consciência do que representa a aliança dele conosco. A gente pode receber palavra, a gente pode receber profecia, Deus pode se revelar pessoalmente, pode dizer: eu vou fazer de você o grande libertador, como ele fez com Moisés. Mas se não tiver aliança na sua casa, se não tiver aliança na sua vida, se não tiver aliança no meio da sua família, se não tiver aliança preservada entre você e Deus, não tem poder de Deus. O que tem é morte, o que tem é destruição, porque nós servimos a um Deus que vela por cumprir a sua palavra. Nós servimos a um Deus que é zeloso. Nós servimos a um Deus que mandou o seu Filho para a terra, através do qual ele disse: sede santos, porque o vosso Pai Celestial também é santo. Nós servimos a um Deus cuja palavra nos mostra que ele tirou os nossos trapos de imundície, as nossas vestes antes manchadas, e nos deu vestes mais alvas que a neve. Porque antes de nós realizarmos a grande obra que Deus tem para realizar através de nossas vidas no poder do Senhor, Deus quer que nós sejamos santos na sua presença. Deus quer que nós cumpramos a aliança dentro de nossa casa. Moisés estava a caminho de realizar a maior obra da sua vida, mas sem aliança nada feito. Assim também eu quero dizer aqui nesta noite, Deus me trouxe aqui para isso, como Ele tem falado ao meu coração. Eu tenho uma grande obra assim na vida de cada um.
Eu tenho poder para derramar sim na vida de cada um. Eu tenho grandes feitos para realizar sim, através da vida de cada um. Eu sou o Deus que ainda está disposto. Aquele Deus cuja palavra diz em Hebreus 13:8, que era o mesmo ontem e hoje o será para sempre. É o Deus que está disposto a operar os mesmos milagres que operou no passado, através da vida de cada um. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos observar que a mesma palavra que nos chama para a grande obra e que promete que haverá grande poder de Deus a ser derramado em nossas vidas, é a palavra que exige santidade. É a palavra que exige envolvimento com Deus. É a palavra que exige aliança, cumprimento de aliança com o Senhor. Antes era a circuncisão, diz Paulo, hoje é o batismo. E se nós formos entender o que Paulo vai falar lá na frente, no primeiro livro, ou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, entendendo que se trata acerca do batismo, do ato de nós descermos as águas, Paulo vai dizer, entenda-se por batismo, ele vai falar em circuncisão. Ele vai dizer, porque a circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, mas o que vale é guardar as promessas e os mandamentos do Senhor. Não adianta ser batizado ou não ser batizado, se não tiver aliança com Deus. João Batista entendeu muito bem disso que se estava falando. Ele entendia muito bem. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que os fariseus, que eram peritos em aparência, que eram peritos em vida religiosa, eles percebem que o ministério de João está bombando no deserto. E todos eles parecem fazer o sacrifício de sair dos seus tronos pomposos de sacerdotes e se dirigirem ao deserto para ir lá naquela igrejinha onde está sendo derramado poder. Igrejinha. E eles chegam lá. Chega lá, João olha para eles e diz: epa, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E vocês não podem presumir em vós mesmos. Porque nós temos por pai Abraão. Porque nós somos de tal religião. Porque a gente já está quase salvo. Não presumam isso não. Porque se Deus quiser, dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Porque hoje o machado já está posto à raiz. E toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. É forte isso. Mas Deus me trouxe aqui para falar para uma igreja e para falar para um povo que há uma aliança a ser cumprida na sua casa, que não adianta apresentar e consagrar o filho no altar e entregar para os outros criarem sem dar uma educação cristã para ele. Não adianta ensinar o filho a não mentir quando ele pega você mentindo no telefone, ou quando ele ouve de você, manda dizer que eu não estou. Não adianta. Não adianta entregarmos em determinadas oportunidades algumas ofertas no altar. Quando vem a primeira tempestade, o primeiro maremoto na nossa vida financeira, e a primeira coisa que dança do altar é o nosso dízimo. Não adianta. Não adianta Deus prometer: eu vou te enriquecer, eu vou te colocar sobre as nações, eu vou te fazer prosperar financeiramente, se nós não conseguimos guardar a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não adianta. Porque o que tem que ser e o que tem que acontecer nas nossas vidas é o cumprimento da aliança. Agora tem uma coisa que Deus está completamente disposto a fazer. Se nós observarmos o que está sendo ouvido, o que está sendo dito aqui hoje. Deus não está aqui constrangendo ninguém. Deus não te trouxe aqui para te constranger, para te dizer: você é culpado, você não sabe honrar o seu marido, você não sabe honrar a sua esposa, você não sabe tratar bem seus filhos, você não tem dado uma boa educação. Não é só para isso que Ele te trouxe aqui. Ele não está falando isso para te constranger. Mas a palavra de Deus diz, como você lembra, no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 17: ao coração quebrantado, jamais o Senhor desprezará. Hoje, em relação a todas as nossas falhas, em relação a todo descumprimento de aliança que porventura esteja acontecendo em nossas vidas, se Deus observar um tantinho assim de quebrantamento, Ele virá, como diz a palavra de Deus,
e grande manifestação da parte dele acontecerá. A palavra de Deus diz em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12, que Deus, depois que ele desceu o cajado no povo, a Bíblia diz que ele deixou a dica. Ele disse ao seu povo: ainda assim, mesmo que Deus esteja sendo duro com as palavras, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai na presença de Deus o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Se nós agirmos assim, diz a palavra, quem sabe se o Senhor não se voltará e deixará após si uma bênção em lugar da oferta de manjar e libação que nós temos para apresentar ao nosso Deus. Por isso, chamem o povo, congreguem o povo, proclamai um ajuntamento solene, um santo jejum. Chamem os anciãos, chamem os meninos, chamem os filhos, chamem até aqueles que ainda mamam. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue às nações, para que eles sejam escarnecidos pelas nações. Orem ao Senhor e peçam a Deus, e digam: por que, Senhor, haveria o teu povo de ser entregue às nações, e ridicularizado ao teu povo, pelos outros povos, a ponto de perguntarem: onde está o Senhor teu Deus? E o interessante é que até então, essa palavra em Joel fala no presente. Façam isso, façam aquilo, chorem, se arrependam. E Deus responde como se Ele já houvesse feito no passado. Diz o versículo 18 do capítulo 2 do livro de Joel. Então o Senhor se mostrou favorável ao seu povo. Ao menor sinal de arrependimento no presente. Esse nosso Deus que nós servimos, que trata das coisas que não são como se elas já existissem, Ele já derrama a bênção imediatamente. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode estar tendo dificuldade em cumprir os preceitos e a palavra de Deus dentro da sua casa, porque talvez você tenha um marido iracundo, porque você talvez esteja tendo dificuldade para criar os seus filhos, porque você talvez esteja tendo dificuldade para manter a aliança, porque talvez você esteja tendo dificuldade para falar a verdade, para manter o coração puro, para não se deixar domar e dominar pelo adultério, para não se deixar domar e dominar por uma vida de fornicação, para não se deixar domar e dominar por uma vida de soberba, por uma vida de autoconfiança. Talvez você tenha dificuldade. E talvez isso envergonhe tanto a mim quanto a você. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que se você chorar na presença de Deus, e se antes de você buscar o poder de Deus, você buscar exercer a aliança que você sabe que esse Deus tem com você, aí sim eu profetizo sobre a sua vida, as cadeias vão cair, barreiras vão começar a quebrar, poder de Deus vai ser derramado, e você vai viver a grande promessa de Deus na sua vida. Você vai viver. Mas talvez algumas coisas não estejam acontecendo ainda. Porque parece que às vezes nós dormimos. Porque parece que às vezes a gente cochila um pouco. A gente sabe o que tem que fazer e, como disse Paulo, aquilo que a gente sabe que tem que fazer não faz. Mas Deus está te chamando nesta noite para despertar. Despertar. E buscar em Deus fidelidade para cumprir toda a palavra que você sabe que tem que cumprir na sua casa e na sua família. Porque como nós respondemos aqui no começo, eu quero lembrar você de que Deus tem uma grande obra na sua vida. E essa grande obra só não vai acontecer se você não mantiver a sua aliança com o Senhor. Mas se você for fiel, se você buscar a Deus, e se você for um homem quebrantado ou uma mulher quebrantada na presença do Senhor, o Senhor teu Deus vai te visitar. O Senhor teu Deus vai te honrar. O Senhor teu Deus vai olhar para ti. E Ele vai realizar aquilo que Ele tem para fazer através de ti. Jesus Cristo, diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21,
que o que Jesus realmente prioriza não é quem fala, eu te amo, eu te amo. Só quem fala, eu te amo, eu te amo. A gente precisa confessar o nosso amor a Deus todos os dias, mas a forma que nós confessamos é obedecendo aos seus mandamentos. Foi o que disse o Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Se você guardar a palavra de Deus com todo o afinco do seu coração, vai haver uma manifestação poderosa do Senhor sobre a sua vida. Vai haver poder de Deus manifesto na sua casa. Vai haver poder de Deus manifesto no seu trabalho. Vai haver manifestação de Deus poderosa na sua vida financeira. Se você cuidar em guardar os mandamentos do Senhor e guardar a palavra de Deus, Deus vai te visitar com grande poder. E a sua vida não vai ser uma vida qualquer, mas vai ser uma vida consagrada ao Senhor, separada para marcar a história desta nação, em nome de Jesus. Deus tem um grande propósito na sua vida. Mas junto com esse grande propósito, vem a grande responsabilidade de sermos os verdadeiros portadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De sermos os verdadeiros defensores do mandamento santo do Senhor. Se nós não aprendermos hoje a abrir mão das nossas justificativas e do nosso eu, do nosso ego, se nós não aprendermos hoje a nos desmascarar na presença do Senhor, para que verdadeiramente a manifestação do Senhor venha sobre nós, a promessa de Deus não acontecerá. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para dizer: conserta o altar na tua casa, conserta o altar da adoração no teu coração, conserta o que está quebrado na tua vida espiritual. Conserta, porque eu estou doido para derramar poder. Conserta, porque você vai ser revestido de poder. Conserta, porque a grande obra vai acontecer. Conserta. Conserta com Deus aqui nesse lugar. Conserta, consagra os teus lábios a Deus. Abre mão daquilo que você tiver que abrir mão, porque Deus quer fazer uma grande obra em você, no nome de Jesus. Há uma grande obra de Deus para acontecer. E se você se comprometer, se aliançar com Deus e se comprometer em guardar fielmente os mandamentos dEle, pedindo para que o Espírito Santo dEle te revista de poder, não só para fazer cuspir fogo, como a gente gosta. Cuspir fogo é bom, mas mais do que isso, melhor que isso, é agradar o coração do nosso Pai, sendo obediente a Ele. Mais do que isso, é agradar a Deus. Mais do que isso, melhor do que ser usado pelo poder de Deus, porque alguns, como você sabe, lá em Mateus 7 diz que alguns que são muito usados, Deus vai dizer, Jesus vai dizer, eles vão chegar lá dizendo para Jesus: Senhor, em teu nome fomos sapatinho de fogo, em teu nome cuspimos fogo, em teu nome expulsamos demônio e fizemos muita coisa. E Ele vai dizer para essa galera, algumas pessoas vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então melhor do que isso é bom, eu não estou dizendo que é ruim, todos nós queremos, mas antes disso, melhor que isso, é vivermos uma experiência semelhante a que Jesus viveu com o nosso Pai. Quando Ele foi batizado, quando Deus viu que aquele batismo era real na vida do seu filho, os céus se abriram e a palavra de Deus diz que lá do céu Deus bradou: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Deus sabia que na vida do Jesus, homem, o batismo era real. Assim eu estou aqui para dizer que se você morreu com Cristo, e se seu batismo foi real, se você foi sepultado, se você teve a sua carne, as obras da sua carne, sepultados com Cristo no batismo, você está sendo ressurreto a cada dia no poder do Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, os céus vão se abrir, e uma hora você vai ouvir o Pai, o nosso Pai, dizendo de você: essa é minha filha amada, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Ele não só cospe fogo, Ele não só expulsa demônio, Ele não só faz uma obra boa acontecer, Ele me obedece e Ele tem aliança comigo. Por isso a minha vida tem prazer na vida dEle. Você vai ouvir e você vai ver os céus se abrirem. Os céus se abrirem e Deus fala isso a respeito da sua vida. Nesta noite,
Nós estamos aqui para receber poder de Deus, através de uma vida de obediência aos mandamentos do nosso Santo Deus. Deus me trouxe aqui, e eu finalizo nesse momento, te dizendo, obedeça a Deus, e então virá poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Moisés quase morreu, porque embora ele tivesse toda a consciência da grande obra que Deus tinha na vida dele, ele não tinha consciência da aliança que Deus tinha com ele. Mas hoje, se você mantiver firme a sua aliança com o Senhor vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai transformar a tua história, e você vai estar totalmente pronto para ser o grande instrumento da bênção de Deus, aonde quer que pisar a planta dos seus pés. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor nos ajude, e que assim Deus nos dê fidelidade, para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, para que nós possamos guardar a aliança, para que nós possamos nos comprometer todos os dias com a palavra de Deus, para que o poder de Deus seja manifesto em nós. Nesta noite, você que está aqui, se por acaso ainda você é uma pessoa que ainda não conseguiu assumir essa aliança que nós devemos ter com Deus, talvez você que está aqui até hoje nunca se comprometeu com Deus, nunca entregou a vida a Jesus. Eu quero fazer um convite, faça uma aliança com Deus aqui neste altar. Faça a aliança de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus neste altar. Comprometa-se com Deus. Deus, a partir de hoje minha vida não é mais minha, mas ela te pertence. Se tem alguém aqui nessa situação, venha aqui à frente em nome de Jesus. Faça aliança com o Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Chegou a primeira vida. Aleluia. A primeira vida. O primeiro pastor a manter aliança com Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nós. Aliança. Aliança é o que traz poder. Faça aliança com Jesus hoje. Comprometa-se com Deus hoje. Porque hoje Deus está dizendo para você: eu vou derramar poder em você, meu filho. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. A minha promessa hoje não vai ser mais só uma promessa, mas ela vai ser uma palavra viva em você, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Nós estamos esperando aqui a outra pessoa que vai entregar a sua vida nas mãos de Jesus e que vai manter essa aliança santa com o Senhor Jesus. Vem aqui, nós estamos esperando você. Aliança com o Senhor. Aliança com o Senhor, para que o poder do Senhor seja manifesto em nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, e nós vamos abençoar a vida dessa pessoa. Nós vamos abençoar. Como é seu nome, querido? Kelvin. Kelvin, nós vamos orar por você. E a partir de hoje, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Acabou toda a história de derrota. Aleluia. Acabou toda a história de fracasso. Eu não estou dizendo que em tudo vai dar certo conforme a sua vontade, mas eu estou dizendo que tudo vai dar certo na sua vida conforme a vontade de Deus. Porque a partir de hoje, já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Aleluia. Kelvin, nós te abençoamos como igreja. Nós te recebemos no meio da comunidade cristã, te aceitamos como novo membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que tudo na tua vida para trás, ficou para trás. Toda a tua história do passado ficou para trás. Está sendo coberta e apagada agora pelo precioso sangue de Jesus. E agora o Senhor te dá vida nova em Cristo. O Senhor te coloca nos braços daquele que hoje é o teu Pai, o Senhor Todo-Poderoso. Hoje o Senhor te abençoa, hoje nós te recebemos e hoje nós declaramos como igreja: seja bem-vindo, nosso irmão, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo à casa do Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.